Oi, gente, tudo bem? Como estão? Espero que estejam se cuidando direitinho e estudando também, tá bom? Vamos a mais uma aula de matemática. E nesta aula, eu estarei apresentando para vocês um conteúdo muito interessante e que a gente utiliza no dia a dia, às vezes até sem perceber. É o estudo das probabilidades. E aí? Já ouviram falar sobre probabilidade? Qual é a probabilidade de as aulas voltarem esse ano? Qual é a probabilidade de é, eu jogar um dado e obter um número par? Bom, então, através do estudo das probabilidades, a gente vai saber interpretar e resolver estas situações, tá bom? A teoria da probabilidade é o ramo da matemática que estuda experimentos ou fenômenos aleatórios e, através dela, é possível analisar as chances de um determinado evento ocorrer. Quando calculamos a probabilidade, estamos associando um grau de confiança na ocorrência dos resultados possíveis de experimentos, cujos resultados não podem ser determinados antecipadamente. A gente não tem como prever, é obra do acaso, certo? Então vamos lá. Vou interpretar os problemas e mostrar a vocês na prática, porque o conceito, a definição, ela só diz o que é a probabilidade. É conveniente dispormos de uma medida que exprime a incerteza presente em afirmações tais como: é possível que chova amanhã, ou não há chance de vitória, ou é provável que Adão tenha existido. Aqui existe o quê? Probabilidade, não é isso? Informações que não nos dão uma certeza, e sim uma incerteza. Prever o tempo de vida do ser humano. Não tem como a gente prever o tempo de vida do ser humano, né? Através de alguns estudos, até que a gente pode prever. Prever características físicas de um bebê que vai nascer. Imagina. Então, através da probabilidade, a gente consegue descobrir tudo isso. É muito provável que você já tenha recorrido a uma moeda para tomar alguma decisão em jogos e brincadeiras. Jogar uma moeda envolve uma situação aleatória, ou seja, envolve as leis do acaso. Não é possível dizer com exatidão qual será o resultado final, mas sabemos com certeza quantas e quais são os resultados possíveis. Ao jogar uma moeda, certo? Nós temos dois casos possíveis, tá? No caso da moeda, o que a gente tem? Olha só, os casos possíveis que pode ser cara ou coroa, certo? Aqui eu tenho dois casos possíveis. Se você jogar uma moeda, você vai obter cara ou coroa, tá bom? Desde que a moeda não seja viciada, tá? E essa é uma jogada em que ambos os resultados têm a mesma chance de ocorrer, cara ou coroa. Tenho dois resultados possíveis. Qual será o rendimento? Rendimento da caderneta de poupança até o final deste ano? Bom, quem será o próximo prefeito de São Paulo? Como é possível chegar a esses dados? É possível saber a chance de algo acontecer? E aí? Alguma sugestão? Alguma resposta? Então, é possível medir a chance de algo acontecer? Sim. Essa medida é chamada de probabilidade, é dada por uma razão entre dois números. A gente já sabe o que é razão, certo? A razão é uma fração, a razão entre dois números. Então, em termos de uma escala numérica que varia do impossível ao certo, essa medida é a probabilidade. Assim, a probabilidade quantifica a incerteza de um acontecimento, certo? Ela quantifica a incerteza de um acontecimento. Vamos lá. Introdução. A palavra probabilidade, ela deriva do latim probare, que é provar ou testar, tá? Informalmente,
Provável é uma das muitas palavras utilizadas para eventos incertos ou conhecidos, sendo também substituída por algumas palavras como sorte, risco, azar, incerteza, duvidoso, depende do contexto, tá? Bom, e eu vou falar sobre experimento aleatório. O que é um experimento aleatório? Um experimento que pode resultar em diversos resultados, mesmo se repetido da mesma maneira, a cada vez é chamado de experimento aleatório. É onde a gente observa um experimento e vamos ter diversos resultados. Então, o experimento aleatório é o processo de coleta de dados relativos a um fenômeno que acusa variabilidade em seus resultados, ou seja, os seus resultados eles variam, certo? Vamos entender isso melhor? Experimentos aleatórios, alguns exemplos. Jogar uma moeda e observar a face superior, tá? Aqui eu tenho um outro exemplo de experimento. Jogar uma moeda 4 vezes e observar o número de caras obtidas. Ou contar o número de peças defeituosas produzidas por uma máquina no período de um dia. Ou também observar o tempo de vida de uma lâmpada que foi colocada para funcionar após fabricada. Então aqui eu tenho alguns exemplos de experimentos aleatórios que a gente vai observar de acordo com a variabilidade. Conceitos essenciais. Espaço amostral. Consideremos uma experiência onde pode ocorrer N resultados possíveis. Cada um dos N resultados possíveis será chamado ponto amostral, todos os resultados possíveis, tá? E o conjunto S de todos os resultados possíveis, ou seja, o conjunto S de todos os pontos amostrais será considerado espaço amostral da experiência. Traduzindo, digamos que você tenha uma moeda. Quais são os resultados possíveis? Quantos casos possíveis eu tenho para o lançamento de uma moeda? 2 casos possíveis. Pode ser cara ou coroa. Então, esse total de casos possíveis, certo? É o meu espaço amostral, tá bom? Por exemplo, aqui eu tenho um conjunto S com todos os casos possíveis. Estão vendo? Então, aqui todos os casos possíveis é o meu espaço amostral. E aí, nós temos também o que? Nós temos o espaço amostral através dos exemplos, como eu acabei de falar, lançamento de uma moeda. Eu tenho uma moeda onde tem 2 resultados possíveis, cara ou coroa, certo? Então, o meu espaço amostral, todos os casos possíveis, tá? São 2 casos, cara ou coroa. Uma outra situação em que a gente pode observar a presença do espaço amostral é o lançamento de um dado. Bom, se eu lançar um dado, eu vou ter quantos casos possíveis? 6 resultados possíveis, porque um dado ele possui 6 faces. Então, nós temos aqui, ó, o meu espaço amostral, todos os casos possíveis, 6 faces, tá? As 6 faces são todos os resultados possíveis. Então, logo, meu espaço amostral são todos os casos possíveis, que no caso são 6, tá? Continuando, definições. Um evento é qualquer conjunto de resultados ou saídas de um experimento. Bom, um evento é uma parte do espaço amostral. Bom, um evento é qualquer conjunto dos resultados ou saídas de um experimento. Um evento simples é o resultado ou um evento que não pode ser mais decomposto em componentes mais simples. O espaço amostral para um experimento consiste em todos os eventos simples possíveis, isto é, o espaço amostral consiste em todos os resultados que não podem mais ser decompostos. Já o evento ele é uma parte do espaço amostral, ele é um subconjunto do espaço amostral. Então, vamos entender melhor agora sobre o evento? Bom, aqui eu tenho, chama-se evento qualquer subconjunto do espaço amostral. Aqui eu tenho o espaço amostral, são todos os casos possíveis, uma parte dele é o meu evento, são os casos favoráveis, são os casos presentes no espaço amostral, certo? Então, aqui, ó, o conjunto A
do evento, ele está contido, ele está dentro de S, que S é o meu espaço amostral, certo? E aí, continuando, a gente ainda tem exemplos aqui referente a um evento. No lançamento de um dado, o evento é de número ímpar. Quantos números ímpares eu tenho ao lançar um dado? Eu tenho o número 1, o número 3 e o número 5. Ou seja, eu tenho 3 elementos, certo? Quantos elementos eu tenho? 3 elementos em um total de 6. Logo, isso significa dizer que o evento ele está presente no espaço amostral. Olha aqui, 6 possibilidades e eu tenho o quê? O número 1, o número 3 e o número 5. Uma parte do espaço amostral, que é o meu evento. São os casos favoráveis, tá? Os casos que estão presentes. O número de elementos presentes em todos os elementos. Então, A está contido em S. O número de eventos está contido no espaço amostral. Tá bom? Aqui eu tenho um evento impossível. Quando que um evento é impossível? Pode ocorrer? Pode sim. Porque um evento impossível é quando o conjunto vazio também é um subconjunto de S. Portanto, também é um evento. O conjunto vazio é chamado de evento impossível, pois nunca ocorre. Existe essa possibilidade de nunca ocorrer, correto? Se sair o número 7 no lançamento de um dado, é um evento impossível, porque nós só temos 6 faces em um dado. Então, aqui eu tenho o quê? Eu tenho um evento impossível, certo? Porque todos os dados, eles possuem 6 faces. Então, saiu o número 7, é um evento impossível, tá? Porque um dado, ele só possui 6 faces, que o meu espaço amostral, de 1 a 6. Existe a possibilidade de sair o número 7? Não, não existe. Então, ó, aqui eu tenho um evento impossível, tá? Um conjunto vazio pode ser representado assim, entre chaves, vazio, ou simplesmente representado dessa forma, um zerinho cortado, tá bom? Vamos lá. Aqui eu tenho um evento certo. Quando que um evento é certo? O conjunto S é um subconjunto de si próprio. Portanto, S também é um evento. S é chamado de evento certo, pois sempre acontece. Exemplo, saiu o número 1 a 6 no lançamento de um dado, é um evento certo. Se eu tenho aqui um dado com 6 faces e no lançamento do dado, pode ser que eu tenha um evento com um evento igual ao espaço amostral. Então, quando o evento ele é igual ao espaço amostral, nós chamamos de evento certo, porque o próprio evento ele foi igual ao espaço amostral. Ele é um subconjunto de si próprio. Então, nesse caso aqui, nós chamamos de evento certo. Tá bom? E agora, nós vamos entender um pouco sobre como representar a probabilidade de um evento. É calculada pela seguinte forma: a probabilidade de um evento é o número de elementos desse evento sobre o total de elementos do espaço amostral, certo? Número de elementos sobre o total de números de elementos de eventos, casos favoráveis, que é o número de eventos, sobre o total de casos, ou todos os casos possíveis, que é o espaço amostral. Onde probabilidade, P de A é a probabilidade de ocorrer um evento A. N de A é o número de elementos do evento de A, traduzindo tudo que eu falei anteriormente. E número N é o número de S, ou seja, o número de elementos do evento S, do espaço amostral, certo? Que são todos os casos possíveis. Probabilidade de um evento é o número de resultados favoráveis pelo total de resultados possíveis, por todos os casos possíveis. E aí eu tenho aqui alguns exercícios. No lançamento de um dado, onde eu tenho aqui o meu espaço amostral, todos os casos possíveis, 1, 2, 3, 4, 5, 6, determine a probabilidade de ocorrer um número primo. A gente falou sobre isso agora há pouco. Primeira coisa, eu tenho os números primos 2, 3 e 5. São os números
primos nesse lançamento aqui, nesse espaço amostral. Então, aqui eu tenho o número de elementos, tá? Que é o meu evento, 3. O número 3 de elementos do elemento A. E 6 é o número de elementos do espaço amostral. Total de casos. Então, aqui eu tenho a minha razão de 3 para 6. Olha só. Probabilidade de A é o quê? É o mesmo que você tem o número de elementos sobre o total de casos possíveis. 3. 1, 2, 3. Quantos casos possíveis? Espaço amostral. 6 casos. Metade, né? 50% é a minha porcentagem de ocorrer um número primo. Pessoal, para transformar uma fração em porcentagem, ou você divide 1 por 5, que dá 0,5, é o mesmo que 50%, ou simplesmente você vai aqui, ó, e multiplica por um número em que o denominador 50, né? Você multiplica por um número em que o denominador ele seja o quê? Ele seja 100. Então, aqui, ó, é o mesmo que você multiplicar 1 vezes 50, que dá 50, 2 vezes 50, que dá 100. Portanto, a gente tem o quê? A gente tem a fração 50 sobre 100 e a porcentagem é 50%. Então, a probabilidade é o número de resultados favoráveis. Quantos são os favoráveis? 3. Total de resultados, 6. 3 sextos é o mesmo que 50%. Metade. Tá? Próximo. Um número múltiplo de 3. Primeira coisa, para a gente encontrar os números múltiplos de 3, a gente tem que saber que o total de casos de 1 a 6, eu só tenho 2 elementos favoráveis. O número de elementos favoráveis desse evento são 2, porque múltiplo de 3 eu só posso ter 3 e 6. E o total de casos, tá? O número de elementos do espaço amostral são todos os casos possíveis. Então, logo eu tenho 2 sextos, tá? Que é a minha probabilidade representada na forma de porcentagem 33,33%. Quando você divide 1 por 3, aí a gente obtém 33,33. Vou mostrar a vocês, ó. 1 não divide por 3, né? Aí você coloca aqui 0, 0 e vírgula. 3 vezes 3, 9. 9 para 10, 1. De novo, acrescento 0. 3 vezes 3, 9 para 10, 1. De novo, acrescento 0. 3 vezes 3, 9 para 10, 1. Para representar em porcentagem, é sempre 2 casas para a direita. Então, você desloca aqui, ó, que fica o quê? 33,3%. Continuando, a gente percebe que a probabilidade de um evento é o número de resultados favoráveis, tá? Ó, o número de casos favoráveis eu tenho 2 e total de resultados possíveis eu tenho 6 para o dado, certo? Vamos lá? Agora eu tenho uma outra questão. Em uma urna há 18 bolas numeradas de 1 a 18. Retirando-se uma bola ao acaso, qual a probabilidade de obter o múltiplo de 3? De 1 a 18, primeiro eu tenho que saber todos os casos possíveis, de 1 a 18. Todos os casos possíveis, são 18 casos, tá? De 1 a 18. Qual é a probabilidade de obter um múltiplo de 3? Eu tenho 3, 6, 9, 12, 15 e 18. São os múltiplos de 3, retirados do espaço amostral, que são todas as possibilidades, de 1 a 18. E aí, eu tenho 6, é o número de elementos desse evento, é o número de evento. Quantos elementos eu tenho? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 é o número de elementos do evento, certo? E aqui eu tenho 18, que é o meu total de elementos. Logo, aqui eu tenho 6, 18 avos. Efetuando a divisão, muito parecido com o exemplo anterior, a minha porcentagem é 33,3%, certo? Número de resultados possíveis é o número de elementos do evento e o número total de resultados possíveis, que é o meu espaço amostral. Vamos lá? Vamos para mais uma questão. Para obter verbas para a formatura do 9º ano, a equipe de Rose rifou uma bicicleta.
A rifa tinha 100 números e Rose comprou 4 deles. Qual a chance de Rose ganhar a bicicleta? A chance é de 4 em 100, né, pessoal? Ó, para calcular a medida da chance, isto é, da probabilidade de Rose ganhar a rifa, devemos estabelecer uma razão. Ó, 4 em 100, né? 4 bilhetes comprados, né? E aqui eu tenho o total de bilhetes, que são 100 bilhetes. 4 sobre 100 é o mesmo que o quê? Ah, desculpa, gente, 4%. Aqui eu tenho a minha probabilidade de 4% de Rose ganhar a bicicleta, certo? Então, é isso aí. A razão é 4 sobre 25, ou 4 centésimo, ou 25 avos, dá a probabilidade de Rose ganhar a bicicleta 1 em 25, ou 4%, certo? Que dá no mesmo. Continuando, vamos lá. Mais exemplos. Ricardo escreveu em pedaços iguais de papel o nome de cada dia da semana. Dobrou-os igualmente de modo que cada um deles tivesse a mesma chance de ser retirado de uma caixa. Qual a chance, qual a probabilidade de que o nome do dia da semana retirado por Ricardo comece com a letra S? Eu tenho domingo, segunda, terça, quarta, quinta e sexta. Quantos dias da semana começa com a letra S? Mais uma vez, vamos escrever a razão que dá essa probabilidade. Eu tenho 3 dias, segunda, sexta e sábado, né? Que começam com a letra S, tá? Eu tenho 3 dias de um total de 7 dias na semana, certo? Total de dias da semana, 7 dias. Então, eu tenho aqui, ó, 3 em 7. A probabilidade é de 3 em um total de 7. E aí, eu posso representar através de uma porcentagem. Lembrando que dividindo 3 por 7, ó, eu tenho que um número, ele é infinito, ele é decimal infinito e ele não tem fim, periódico, tá? Decimal infinito periódico. O que eu vou fazer aqui, gente? Eu vou simplesmente apenas deslocar 2 casas para a direita, 42,86 aproximadamente. A chance de Ricardo retirar um dia com a letra S é de 42,9%. Aproximadamente, tá? Porque não tem uma porcentagem exata ali. Bom, aqui eu tenho uma outra questão que diz: imagine que 20 pedaços de papel são numerados de 1 a 20. Se um desses papéis for sorteado, calcular a probabilidade de ser retirado. Ó, 1 a 20. Eu tenho aqui todos os casos possíveis. 1, 2, até 20, tá? Eu tenho 20 casos possíveis, certo? E aí, a probabilidade de sair um número par. O número par, eu tenho 10 números pares em um total de 20 números, tá? E aí, 10, metade de 20 é o mesmo que 50%. Ah, não sei fazer isso. Não sei fazer de cabeça. Gente, tudo bem, ó. Qual é o número que multiplicado por 20 você vai obter 100? Você pode multiplicar por 5. Então, aqui, ó, 10 vezes 5, 50, 20 vezes 5 dá 100. Porcentagem, 50%. E aí, qual a probabilidade de ser um número divisível por 3? Divisível por 3 eu tenho 3, 6, 9, 12, 15 e 18. Eu tenho 6 casos favoráveis. Eu tenho 6 elementos no evento, tá? De um total de 20 no espaço amostral. Então, a probabilidade de 6 para 20, em um total de 20, dá 30%. Vamos ver? 20 vezes 5 também, ó, vai dar 100. E aí, 6 vezes 5 dá 30%. Qual a probabilidade de sair um número maior que 8? Eu tenho 12 números maiores do que 8, ó. Claro, né? 20 menos 8, só 12 números maiores do que 8. Então, multiplicando por 5 também, ó, para obter denominador 100, 12 vezes 5, 60, 20 vezes 5 dá 100, 60%. Um número primo, quantos números primos eu tenho aqui, gente? Ó, número 2, 3, 5, 7, 11, 13,
17 e 19. Lembrando que números primos são números que dividem por 1 e por eles mesmos. Então, aqui eu tenho aqui um total de 8 números primos, certo? De um total de 20, tá? Um número de casos favoráveis, 8. Casos possíveis, todos os casos, 20. 8 vezes 5 40, 20 vezes 5 dá 100, 40%. Um número entre 5 e 10. Eu tenho o número 6, 7, 8 e 9. Eu tenho 4 elementos, tá? Favoráveis, em um total de 20, ó. Aí eu vou multiplicar 4 vezes 5 dá 20, 20 vezes 5 dá 100, 20%. Um número divisor de 4, divisor de 24, eu tenho aqui, ó. Divisor de 24, eu tenho 1, 2, 3, 4, 6, 12. E o próprio, só, acho que só, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tá faltando um, gente, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. São os divisores de 24. 7 elementos favoráveis, tá? O número de eventos sobre o espaço amostral. Sobre 20, de um total de 20, transformando em porcentagem, 7 vezes 5, 35, 20 vezes 5 dá 100, porcentagem 25%. Fácil, né? Vamos ver um outro exemplo aqui. Em um estojo, há 6 canetas azuis e 4 vermelhas. Qual a probabilidade de retirarmos desse estojo ao acaso? Primeira coisa, todos os casos possíveis, eu tenho aqui, ó, 6 canetas azuis e 4 canetas vermelhas, eu tenho um total de 10 possibilidades, né? Por quê? Somando as canetas azuis e as canetas vermelhas, eu tenho todos os casos possíveis. O meu espaço amostral é 10. E uma caneta azul, quantas canetas azuis eu tenho? 6 canetas azuis. E um total de 10. O número de eventos sobre o espaço amostral. O número de elementos do evento são 6. E o número de elementos do espaço amostral, todos os casos possíveis, são 10. Porcentagem 60%. Qual a probabilidade de ser uma caneta vermelha? Se eu tenho 4 canetas vermelhas, o número de elementos do evento, 4, sobre o número de elementos do espaço amostral, que são todos os casos possíveis, 10. 4 sobre 10, 40%. Tá certo? Vamos ver esse exemplo aqui sobre a moeda. Diz assim: no lançamento simultâneo de 3 moedas perfeitas distinguíveis, qual a probabilidade de serem obtidas? Vamos ver quais as possibilidades nós temos no lançamento de 3 moedas. Bom, 3 moedas, jogando as 3 de uma vez pode ser. Vou usar para cara a letra C, tá? E para coroa a letra K, tá? Pelo menos 2 caras. Qual a probabilidade de ser pelo menos 2 caras? Eu vou usar cara ou coroa, mas primeiro a gente tem que descobrir todas as possibilidades aqui que nós temos. 3 moedas eu posso ter cara, cara, cara. As 3 com a possibilidade cara, né? Ou pode ser 2 caras e uma coroa. Pode ser uma cara, uma coroa e uma cara. Pode ser uma cara e 2 coroas. Ou pode ser 3 coroas. Pode ser 2 coroas e uma cara. Pode ser uma coroa, uma cara e uma coroa. Ou pode ser uma coroa e 2 caras. Todas as possibilidades são 8 possibilidades. Como assim? Gente, pensa comigo, 3 moedas. Eu tenho todas essas possibilidades. Pense aí, você jogou 3 para cima, pode ser o quê? Cara, cara, cara. Ou pode ser o quê? Coroa, coroa, coroa. Ou pode ser cara, cara, coroa. Ou pode ser coroa, coroa, cara. Então, assim, você pensa em todas as possibilidades que você tem. Qual é a possibilidade de termos 2 caras? 2 caras. Aqui eu pode ter 2 caras. 2 caras aqui. Uma possibilidade, 2 possibilidades. 3 possibilidades, ó, 2 caras aqui. Ou aqui, ó, 4 possibilidades. Então, eu tenho 4 possibilidades de ser o quê? De, no lançamento, eu obter 2 caras. Bom, então eu já tenho o número de eventos, o número total de eventos, que são 4. E todos os casos possíveis, 8. Então, a chance é de 50%. 4 em 8, metade, 50%. E qual
qual a probabilidade, nesse mesmo exemplo, e de termos exatamente duas caras? A gente já sabe todas as possibilidades, que são 8 possibilidades, e qual a probabilidade no lançamento dessas 3 moedas obtermos exatamente duas caras? Lá a gente tinha que ter pelo menos duas caras, né? E aqui exatamente duas caras. Vamos ver. Exatamente duas caras, utilizando mesmo a mesma informação para a cara e para a coroa. Exatamente duas caras. Eu tenho aqui, ó, duas caras. Aqui eu tenho duas caras. E aqui eu tenho duas caras, ó. Eu tenho 3, o número de elementos são 3, tá? E um total de 8, tá? E aí, observe que exatamente duas caras, tá, pessoal? Lá tinha que ter pelo menos duas caras. Então, aqui eu tenho exatamente duas. Essa aqui não entra, porque aqui eu tenho 3. Duas caras eu tenho aqui, aqui e aqui. Então, a minha probabilidade é o número de eventos, tá? O número 3 de eventos para o total de casos 8 no meu espaço amostral. A minha porcentagem é 37,5%. Dividindo 3 por 8 dá 0,375. Para transformar em porcentagem, duas casas para a direita vira 35,5%, certo? É uma forma de você transformar em porcentagem. Logo, nós temos o nosso resultado aí. Lembrando que eu também, deixa eu voltar aqui para mostrar a vocês, eu também poderia utilizar aqui outro exemplo. Qual a probabilidade de sair pelo menos uma coroa? Eu tenho aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 probabilidades de sair pelo menos o quê? Uma coroa. Viram aí? 7 de um total de 8. Então, eu teria a probabilidade 7 em 8 possibilidades. Qual a probabilidade de sair pelo menos, 3 coroas? Eu só tenho uma probabilidade. 1 em um total de 8. Ó, 3 coroas. Assim como 3 caras, 1 em um total de 8. Assim como a gente poderia perguntar qual a probabilidade de, no lançamento de 3 moedas simultâneas, obtermos, deixa eu pensar aqui, uma cara, ou melhor, uma coroa. Então aqui, ó, uma coroa. Eu tenho uma possibilidade, 2 possibilidades, 3 possibilidades. Estão vendo? Então aqui eu tenho 3 casos favoráveis, tá? Em um total de 8 casos possíveis. 3 oitavos, que seria também aqui, ó, uma porcentagem de 37,5%. Certo? Então é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham entendido direitinho e que vocês consigam compreender um pouco sobre as probabilidades, sobre essas leis do acaso aí, tá? E eu tô com saudades, um beijão, fiquem com Deus.